Eu tenho um pensamento, eu até expus isso, em que diz o seguinte neste meu pensamento, é antigo. Eu expus ele há pouco, em que morre um visionário, mas jamais morrerão seus ideais. Eu fiz isso depois que eu li sobre a biografia de Antônio Gramsci, que de dentro de um cárcere, edificou, ou melhor, desconstruiu com sua filosofia. Foi um dos pais do socialismo cultural. Mas a questão agora não é falar de alguém que deturpado e que deturpou. Mas a questão é falar das ideias. Eu estava meditando neste livro, que é a base de sustentação da minha vida e da minha fé. Lendo o Evangelho escrito por João, logo no início eu vejo no capítulo 1, João justificando a deidade de um homem, que era o seu mestre. E ele dizia o seguinte, deixou testificado, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João continuou afirmando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No discorrer, então, a partir de aí, passa-se toda uma trajetória. Mas quem era esse do qual abriu esse evangelho? Até então, primogênito de uma judia, de uma mulher, com vários irmãos, um simples trabalhador, tanto é que no livro de Marcos, nós percebemos no capítulo 6 que seus contemporâneos, os seus conterrâneos, se moveram de grande incredulidade. E esse mesmo ser humano dizia então, ou afirmou, que não há profeta sem honra em sua própria terra. Mas como eu estou discorrendo-me sobre o Evangelho de João, existe uma coisa tão profunda aqui nesse mesmo capítulo 1. É sobre isso que eu queria refletir. No encontro entre Filipe e Natanael, que se tornariam seguidores deste homem. E uma das respostas categóricas de Filipe ou de Natanael testifica-se no capítulo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe respondeu, vem e vê. E desde então, não somente Natanael, Filipe, mas homens nasceram, homens morreram, grandes e pequenos, religiões foram criadas em torno das ideias deste homem, muitas vezes deturpadas, e ainda hoje, até mesmo no meio protestante a qual eu faço parte. Mas por isso é que eu falei que morre um visionário, mas jamais morre os seus ideais. Esse homem, ainda que fosse Deus, era necessário que ele viesse ao mundo, como testificou João no seu evangelho, era necessário que ele se tornasse um simples mortal. Algo testificado por Paulo em Filipenses, no capítulo 2, quando orientava os filipenses dizendo, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou-se de ser Deus. A si mesmo se humilhou, se fazendo de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo era apenas um homem. E eu também, um outro pensamento meu, eu costumo dizer que se comprovadamente conseguissem atestar que Jesus não é Deus, ou que não ressuscitou dos mortos, mesmo assim eu continuaria a adorá-lo, a amá-lo como se Deus o fosse, porque ele morreu apenas para aqueles que só sabiam odiar. Não é muito distante hoje do que vemos, infelizmente, nessas
religiões islamitas, sectárias, e ele viveu num regime tão abrupto como este. Tanto é que as mulheres eram tratadas de forma tão terríveis, e ele veio para mudar isso. As mulheres eram menosprezadas, subjugadas, sequer tinham o direito de falarem. Entre tantas outras disparidades, aqueles que eram leprosos eram também tidos como escória. Eram as escórias da sociedade. Pessoas impuras, mendigos, como se fosse de uma casta inferior. Mas o que me anima a continuar seguindo a Jesus, porque infelizmente hoje, na grande realidade, verdade seja dita, eu deparo com pessoas que parecem que é de uma casta superior e olham para a gente como se nós fôssemos, por exemplo, como Dalit, de uma casta inferior. Esquece que nós somos apenas uma coisa que fala dentro de outra coisa que anda. E núcleos ou clãs cristãos são formados, onde prevalece aquilo que eles pensam, que eles acham, e da sua redoma não há acesso para outras pessoas. Mas eu não quero falar das dissoluções, das deturpações. No primeiro vídeo que eu fiz, eu disse algo que, falando sobre o visionário quando ele morre, que ele traz o que flui dentro do seu âmago, é que importa, que emana desconstrução, construção ou desconstrução, como foi o caso de Anton Gramsci, que nos seus ideais de desconstruir a sociedade, destruir a família, os princípios que são basilares, a cultura judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, onde está embasado a filosofia ocidental, todas as ideias ocidentais. Mas não estou aqui agora querendo falar de Antônio Gramsci ou de tantos outros como Herbert Marcuse, acho que foi algo assim, das escolas de Frankfurt. Quero me ater ao verbo vivo que precisava e tinha um desafio muito grande, porque não adiantaria se ele apenas multiplicasse pães e tantas outras coisas. Era necessário que as ideias que ele elaborava penetrassem no mais profundo do âmago dos seus seguidores. Ele precisava através dos seus ensinamentos, ministrar, preconizar ensinamentos salutares para os seus discípulos. A maioria deles homens rústicos, incautos, e talvez pouco conheciam da lei, eu não sei, das leis de Moisés, que infelizmente naquela época estavam tão deturpadas como na época de hoje, porque a natureza do homem é podre, e eu sou podre por dentro. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, a tendência é desconstruir, como Antônio Gramsci, e não construir. Mas ele, tendo esse desafio, ele ministrou, preconizou, ensinou com suas palavras que impactaram de forma profunda, primeiramente os seus seguidores, os seus discípulos. Depois que morreu e ressuscitou, com certeza suas ideias com o tempo seriam esquecidas, ignoradas, mas as suas palavras continuaram reverberando, trazendo vidas em tantas vidas, trazendo luz. Aqui mesmo, nesse capítulo 1, eu parei nesse versículo 4, mas no versículo 5 do primeiro capítulo do Evangelho de João, testifica-se o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Ele é a luz que emanou. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um simples homem, que mesmo sendo Deus se fez de homem, digamos assim, ele dirimiu tudo aquilo que era possível. Porque os judeus caçavam grandes sinais, grandes fenômenos, e ele, pela palavra, impactou gerações e gerações. E ainda que na época de hoje, na atual conjuntura, tantas religiões que falam de Deus ou contra Deus, hoje, por causa de Deus se mata, por causa de Deus se fazem tantas atrocidades. Mas a palavra desse doce Deus das mãos furadas perpetuaram e perpetuarão, porque passarão os céus e a terra,
mas as palavras deles jamais passarão. O desejo do meu coração não é ir além, nem ficar aquém. É apenas como um papagaio que repete todas as coisas, vivenciar em mim, acreditar nessas palavras como aquele que precisa de um oxigênio para viver. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, nunca se falou tanto em oxigênio. Assim é a palavra de Deus, a essência do Espírito Santo de Deus. Eu me sinto como alguém que sofre terrivelmente e não consegue sequer respirar por causa de um efizema espiritual. Mas tenho a bomba de oxigênio, já que eu gosto de fazer metáforas e analogia. Uma última vez que eu preguei, eu falei sobre aqueles que são transplantados, porque eu tinha uma natureza perniciosa, estava morto em meus delitos, como no próprio livro de Efésios, Paulo escrevendo, que nós estávamos mortos em nossos delitos, separados de Deus, mas a misericórdia, a graça dele veio a mim, porque pela graça eu fui salvo, não veio de mim, isso é dom de Deus. Eu não entendo como as pessoas acreditam que o livre-arbítrio pode fazer alguém se achegar, se encher de autossuficiência e reconhecer que precisa de Deus. Nós só conseguimos fazer isso através da graça e misericórdia do Espírito Santo, esse Deus maravilhoso. Mas enfim, quando eu falei sobre transplantados, é porque nós sabemos que todo aquele que é transplantado, ele tem que tomar a miúde, diariamente, remédios para que a sua natureza ou não rejeite aquilo que foi implementado a ele. Porque muitas vezes, basta já vista aquele que faz um transplante, por que não dizer de um rins ou de um fígado? Para que esse órgão não seja rejeitado, é necessário que ele venha tomar remédios que são para que possa haver e dar continuidade à sua própria vida. Deus me colocou inseriu dentro do meu peito um coração de carne, e este é o remédio, para que a natureza podre que vai se apodrecendo, com perdão da redundância, a cada dia, não rejeite o meu coração de carne, esse coração doado pelo Espírito Santo. Esse é o remédio para nós que somos transplantados. E isso começou de um simples homem, que desacreditado de tudo e de todos, chamado até mesmo de filho do diabo, e muitas vezes convivia com dúvidas dos seus próprios seguidores, ou seja, os seus próprios discípulos. Sobressaiu, sobrepujou a todos usando o que ele tinha de maior poder, maior força. Ele poderia destruir o mundo, como ele mesmo disse. Ele usou a força do amor que fluía através das suas palavras, porque Jesus é Deus e Deus é amor.